Olá, pessoal do canal, meu intuito em fazer esse vídeo é mostrar um pouco da Tracker, de um carro que eu adquiri aí há uns 2, 3 meses no máximo aí, e quero falar nesse vídeo um pouco da impressão, a visão de dono, na verdade, né, dentro da sua realidade, sem nenhum vínculo com a montadora, de um carro como esse, uma Tracker Premier 1.2 turbo. Um carro que me surpreendeu ao pegar esse carro. Peguei ele no intuito, no entanto o carro está comigo até hoje. E a gente vem se surpreendendo, apesar que 2, 3 meses é pouco tempo. Mas eu estou surpreso com esse carro. Na verdade, a gente observa um carro elegante, o carro tem sua beleza, essa é uma verdade mesmo. E quando eu comprei esse carro, eu fiquei um pouco surpreso. Quando eu comecei a andar com ele, sentindo a força do carro, olhando a postura, a beleza que esse carro tem. Esse carro é um carro bonito. Dentro da sua classe, da sua colocação aí, é, dá para se entender que é um carro que tem uma certa elegância, uma certa beleza, com vários instrumentos aí de série, e a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo também. Nesse momento aqui a gente queria frisar um pouco mais a parte externa do carro, valorizando todo esse conjunto, essa assinatura em LED que ela tem na frente. Esse conjunto de farol dele é completamente em LED. Isso já entra como um ponto forte desse carro. Uma grade muito bonita. Nesse momento a gente vê as duas assinaturas, dá pra gente dar uma frisada aqui pelo celular. As duas luzes de posição marcada, a assinatura de posição desse carro é muito interessante. Nessa versão Premier, vale a pena frisar que ela, diferente das outras versões, a assinatura em LED se apresenta exatamente nesses dois frisos, ao qual a gente consegue perceber. Essa outra marca de baixo aqui já foi colocada como seta. Então o que acontece? Isso já muda um pouco das outras versões, dando uma elegância, uma beleza diferente ao carro. A gente observa um carro com destaque para essas assinaturas em DRL aqui, que deixa o carro muito bonito. Sem falar também do conjunto de rodas dele, que é um conjunto muito bonito. Essa versão, a versão Premier 1.2, como já falei, também dispondo de teto solar. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. E a gente vai falar sobre o teto solar desse carro também, valorizando essas rodas que realmente eles conseguiram acertar nesse conjunto de rodas. Um carro de uma lateral bem expressiva, robusta, o carro parece ser musculoso, e isso deixa o carro muito bonito. Então nós vamos conversando na medida em que a gente for passando pelo carro, valorizando aquilo que é interessante, que é legal no carro, e outras coisas que nem tanto, né? Outras coisas que a gente olha que poderia ter sido melhor. Porém, assim, num todo a gente vê um carro que agrada bastante na sua performance, na sua aerodinâmica. A traseira do carro também é bem bonita, bem interessante. E o que acontece? Ele mostra aí um conjunto que agrada bastante. Uma traseira bastante bonita. Vamos falar também agora um pouco do porta-mala desse carro também, que acho que é bem legal. Essa saia que acompanha ela aqui atrás fica muito bonito também desse carro, agrada bastante. Black light aqui valorizando também e dando auxílio ao conjunto de freio também, que é todo em LED aqui na traseira. O carro está desligado, não vai dar para a gente observar isso agora, mas vamos falar um pouquinho do porta-mala também. Porta-mala interessante para a categoria, com 392 litros, e a gente entende que é um porta-mala bastante interessante, sem contar a sua flexibilidade com esse tampão que a GM criou aqui, que eu acho que isso foi uma sacada legal. Não sei se isso foi copiado de algum outro carro, porém assim, legal o fato de você ter dois níveis no tampão, é muito bacana. A gente pode puxar ele aqui, colocar em cima, e a gente vai observar que você tem um nível apenas entre esse tampão e o assoalho do carro. Olha que interessante, que legal. O carro também tem luz aqui, que ajuda, tem alcinha aqui para colocar a sacolinha. Então um carro que ajuda bastante nessa parte, foi pensado nesse sentido. Volto a repetir, 392 litros com esse tampão lá embaixo. Aqui deve diminuir um pouco a carga, mas atende a gente bastante. Acabamento bem feitinho, com esse suporte todo em plástico aqui atrás. Então assim, ele tem assim uma estrutura bem bacana de ver, entendeu? Então, de porta-mala, acho que para ter categoria de SUV, ele agrada bastante. Dá para entender que é um carro que ajuda. Atende uma família? Acho que sim.
acredito que dá para atender uma família na sua totalidade, sim. Tem um conjunto aí que agrada bastante. Uma pegada esportiva, eu também poderia dizer que sim, quando a gente observa a questão de motor desse carro. É muito legal esse carro, dirigindo ele, nós vamos falar um pouco mais à frente também. Que acontece? Um carro que foi pensado para você usar ele na cidade e também se agradar com ele na estrada. Não vai deixar a desejar em nada. E percepção de dono. Então, assim, eu não tenho vínculo com nenhuma montadora, já tive carros de outra marca, dá até para fazer um comparativo, apesar que não é o objetivo desse vídeo. Mas a gente fala um pouco dos pontos fortes, pontos fracos desse carro, dessa máquina, dentro de uma visão do dono. Não tenho, não tenho nada a ganhar, mas também não tenho nada a perder em fazer um vídeo como esse, visto que o carro é meu, eu comprei, não tenho independência, não foi carro alugado, não é carro cedido por nenhuma concessionária e nenhuma marca. Então eu tenho total liberdade e propriedade para fazer um vídeo como esse. Então o que acontece? Olhando esse carro por dentro, olhando, eu vou entrando logo aqui na parte traseira do carro, a gente observa um carro com acabado em couro, com os bancos em couro, com bicolor. Eu acho que isso foi uma sacada muito legal da GM, da Chevrolet, em mostrar um acabamento em dupla cor, completamente em couro. A gente olha no couro do carro, apresenta na verdade um couro de boa qualidade. Isso só os anos mesmo é quem vão dizer se realmente é ou não de boa qualidade. Mas assim, a primeira impressão é que trata-se de um acabamento muito bem estruturado, muito bem desenhado e de boa qualidade, sim. Os bancos atrás também mostram esse tipo de acabamento, estofado embaixo, com esse túnel também bem pequeno. Baixo também não atrapalha em nada. Na verdade, para quem está aqui atrás, eu tenho 1,70 m de altura. E se você observar o meu joelho aqui, ó, em relação ao banco da frente, que está regulado para uma pessoa de mais ou menos 1,85 m, que eu afastei bastante, eu tenho um espaço legal, tenho bastante espaço aqui para trabalhar aqui, e a gente percebe que vai duas pessoas aqui atrás com bastante folga. Dá para passear em 3 pessoas? Sim, consegue, não tem problema nenhum. Mas eu acho que fica mais tranquilo viajar aqui atrás em 2 pessoas. Aqui atrás a gente percebe que tem saída USB aqui para 2 celulares, 2 aparelhos. Não dispomos aqui de uma saída de ar condicionado. Eu acho que isso ficou devendo aqui para nós aqui atrás aqui. Aqui no banco do passageiro temos aqui um espaço que dá para colocar revista, colocar alguma coisa. Já no banco do motorista não temos nada. Eu acho isso bacana, porque isso é uma coisa que eu acho muito chato, é você estar dirigindo e alguém mexendo atrás de você. Isso me incomoda muito. Eu acho que nisso a GM acerta. Não sei a opinião de vocês. Fazem um comentário aí para a gente poder saber o que vocês acham quanto a isso. Até mesmo porque hoje em dia, na era de hoje, ler revista num carro eu acho bem difícil. Mas a gente pode usar esse bolsão aqui para colocar outras coisas aí. Bom, o carro dispõe de um acabamento nas portas. A gente percebe portas com revestimento completamente em plástico. Aqui a alcinha aqui tem um detalhe cromado, com o controle aqui dos vidros aqui atrás para o passageiro. Aqui um espaço para colocar mais alguma coisa, uma garrafa cabe aqui tranquilamente. E alto-falantes também, que vão aí posicionar um som aqui para os passageiros traseiros também. Alça de PQP, eu vejo muito pessoal comentar no YouTube sobre essas alças de PQP, tem em ambas as portas aqui atrás também. E também a gente dispõe aqui de uma luz aqui com analógica para clarear aqui atrás também, dando a opção também de você desligar ela ou deixar ela ligada conforme a abertura de portas também. Aqui dentro do carro, tanto no banco do passageiro, a gente vai encontrar o mesmo acabamento e uma elegância. O pessoal que desenhou esse painel também procurou agradar aí a gregos e troianos, pelo menos na minha opinião. Então a gente observa um painel
bem elegante, bem direto, a posição da mídia voltado, curvada levemente para o motorista que vai estar à frente. Então isso tudo foi pensado. Então assim, ele tem sim os pontos positivos de uma elegância muito bonita no painel, com esse acabamento desses bancos em couro que agrada bastante. Eu acho que é bem interessante, olhando também o teto solar panorâmico, que ajuda bastante aí para você se sentir bastante à vontade dentro do carro. Eu acho que isso causa um bem-estar muito grande também para quem está pilotando e os passageiros também, família como um todo. É importante a gente ter um carro que pensa não somente no dono, mas também na família que nos acompanha. Eles, na verdade, são responsáveis em aprovar ou reprovar um carro. E eu costumo dizer que a minha esposa ela é a 50% das decisões na hora de eu comprar um carro. Então assim, e ela também acaba apontando positivamente para um carro. Temos alguns detalhes que nós vamos comentar mais à frente, certeza absoluta. Isso é ponto de partida para a gente conversar. Falando também sobre essas alças que ficam em cima, isso é item de série nesse carro. E comentando também um pouco sobre a questão do sistema de internet embarcada nesse carro, ao qual vale também a pena comentar sobre esse destaque. Agora, já aqui dentro do cockpit do carro aqui, a gente consegue entender e ver um carro que agrada. Tudo é fácil nesse carro. Quando eu comprei esse carro, eu tive uma impressão de que as coisas eram um pouco difícil de entender, era um pouco mais complicada. Mas como a gente pode observar, está tudo muito à mão, todo o controle de áudio do carro que fica ao lado direito do volante, mais o controle do piloto automático também que fica aqui do lado esquerdo. Esse carro tem algumas funções aqui também, já que já vem de série, como no caso da Tracker Premier 1.2, esse carro já vem com todos os opcionais que vão ser citados nesse vídeo aqui. E isso já está tudo incluso, você não paga nada mais para ter isso aqui. Isso tudo você vai ter já de série nesse carro. Nessa versão 2022, a gente ainda teve a sorte de contar com o ar-condicionado digital. Nós vamos dar uma partida no carro aqui, para a gente poder observar esse painel. Então o que acontece? A mídia entra imediatamente, e como eu já vi em outros vídeos, acho que não adianta ficar falando mais do mesmo. A gente vai em algumas curiosidades ao qual ainda a gente não viu ninguém falar. Então o que acontece? Ar-condicionado digital nesse carro é uma condição que para esse modelo 2021, 2022, você ainda dispõe disso. Porém, nos modelos 2023, esse sistema foi tirado. Como também a questão do Park Assist, que é esse botãozinho aqui. Esse carro também vem equipado com o sistema Park Assist, que se esse vídeo der uma boa cota de likes aí, eu vou fazer um vídeo com esse sistema Park Assist em uso. E vocês vão ver que é impressionante ver o carro movimentando o volante, estacionando sozinho, e é perfeito. Isso funciona muito bem nesse carro. Esse carro, os seus opcionais, eu destaco esse sistema online do carro, que eu acho que é bem bacana. Você contar com um assistente virtual é muito bacana. Eu vou desligar aqui o som, senão o YouTube vai me censurar. A mídia do carro também é bastante rápida. Se vocês observarem, a gente faz apenas um toque, ela automaticamente já muda, e você consegue acessar qualquer ícone desse que está na tela com bastante facilidade. Essa versão nós contém o Android Auto. Pelo que eu fiquei sabendo, isso também foi excluído na versão 2023. Isso eu acho que é um ponto negativo para esse carro, né? Temos aí um cluster bastante generoso aqui na frente, com esses conta-giro. E temos esse conta-giro e esse cluster bastante generoso.
Mas esse velocímetro também, que eu acho isso muito elegante. Hoje a gente percebe os carros mais modernos aí, como os concorrentes desse carro mesmo aqui, com um painel completamente digital. É bonito, eu também gosto, acho bastante interessante. Porém, a beleza, a elegância do sistema analógico conjugado com o sistema digital, eu acho isso perfeito. Isso atinge uma perfeição aos meus olhos, ao meu gosto. Não sei o que você que está vendo esse vídeo acha, mas eu acho isso muito elegante, muito bacana mesmo. E é óbvio que isso é gosto, cada um tem seu gosto, cada um gosta da sua forma. Eu acho isso bem interessante, por isso que eu estou valorizando essa questão aí. Esse carro tem alguns pontos fortes, na minha opinião, e tem pontos fracos. Como eu já disse no início do vídeo, esse carro, essa opinião, esse vídeo é uma opinião de dono, de alguém que tem o carro, que pode falar, e de alguém também que teve outros carros e que pode fazer comparativos, apesar que isso não é o objetivo desse vídeo, comparar um carro com o outro. Mas eu tive uma outra SUV, que era uma Export 2021, que qual assim, bacana, um carro legal isso aquilo, mas eu acho que em questão de detalhes e de acessórios, ela perdia bastante para esse carro aqui. Tinha um motor bastante elegante, mas isso também não é objetivo. No outro vídeo a gente pode até fazer um comparativo de outros carros comparado a esse aqui também. O objetivo do vídeo é mostrar mais a Tracker como ela é nessa versão top de linha deles aí, para a gente poder ter uma ideia e entender se vale a pena ou não. Mas vamos já falar um pouco dos pontos fortes, nós vamos falar um pouco do consumo desse carro, que são dados que interessam bastante para quem está observando um vídeo como esse e quer saber de como que esse carro se manifesta na pista. Eu fiz uma viagem aqui da minha cidade, de Ribeirão Preto, até São Paulo. De São Paulo fui até Taubaté, que é onde moram os meus pais, e deu pra gente ter uma ideia de consumo, deu pra fazer algumas medições, e uma medição realista. Ou seja, eu antes de comprar esse carro, eu pesquisei na internet no tocante a questão de consumo desse carro, e a gente percebia muitas pessoas comentando a respeito do consumo. Eu vou iniciar falando um pouco dos pontos fortes ao qual eu encontrei, ao qual, na minha opinião, merecem destaques dessa versão completa Premier 1.2. A gente já inicia mostrando um pouco desse teto solar panorâmico aqui, que na minha opinião me atende, é fantástico. Primeiro que a cortina, ela está aberta agora, ela é uma cortina elétrica. Eu tive um C4 Loud e ele dispunha também de teto solar, porém a cortina ela era manual. O vidro abria eletronicamente, mas a cortina ela era realmente mesmo manual. Bom, isso para mim é ponto forte nesse carro. O acabamento, a gente já falou no começo desse vídeo sobre a questão de acabamento, apesar das portas apresentarem um número de plástico em excesso, painel também tem bastante plástico de muito boa qualidade, verdade, porém, apesar disso aí, o acabamento mostra um nível de qualidade aceitável, e vamos dizer assim, para o valor desse carro, eu acho que atende, não dá para falar mal. A estabilidade desse carro, esse carro dispõe de um conjunto de estabilidade, a qual hoje a maioria dos carros aí de um nível como esse vai dispor disso. Então esse carro contém tudo isso. Então a gente não vamos deixar nada em a ver. A suspensão desse carro é uma suspensão firme, um tanto quanto esportiva, mostra aí uma pegada esportiva. Então a gente se sente muito bem ao pilotar esse carro. Ele te passa segurança de uma forma em que ele mostra agradável. Como vocês podem perceber nesse vídeo, o nível de escuridão que se apresenta nisso aqui, porque hoje é um dia que está chovendo, pessoal, e eu não consigo um pouco mais de luz, até mesmo porque estou fazendo uma gravação bastante amadora. Mas vamos lá, beleza e conforto nesse carro atende, eu acho que é ponto forte sim. Porta-malas com 392 litros. É um porta-mala razoável. Poderia ser melhor, desde que não afetasse a aerodinâmica do carro. Eu acredito que poderíamos melhorar um pouco mais, mas atende. Acho que é um sistema que atende sim. E um destaque, primeiramente, para o OnStar. O sistema OnStar desse carro, conjugado com a internet, é fantástico. Acho que isso existe dentro do carro. O sistema OnStar,
ele, além de te proporcionar um nível de segurança maior, ele faz com que o seguro desse carro seja mais em conta do que um carro que não possui esse tipo de tecnologia, uma vez que através do OnStar você consegue rastrear exatamente esse carro. Além de o aplicativo que você baixa no seu celular, você consegue dar partida remota nesse carro, buscar a localização, travar as portas, dentre outros opcionais que se encontram no aplicativo. Verdade que tem aí uma mensalidade que hoje, já no dia 3 de janeiro de 2023, está por volta de R$ 72, salvo engano, e eu assinei, fiz assinatura, eu acho que é bem bacana você conseguir ligar o carro remotamente, acionar o ar-condicionado. Isso é um item de conforto que não dá para desprezar. O sistema de internet, você tem um sistema de internet embarcado que consegue conectar até 7 aparelhos numa velocidade muito boa. A gente não tem interrupção. Confesso para vocês que você dentro do carro, conectado com o sistema de internet embarcado no carro, você tem uma internet de melhor qualidade do que a internet fornecida pelas operadoras no celular. Vamos falar um pouco também do consumo. Eu acredito que o consumo desse carro merece destaque, merece sim ser considerado ponto positivo, uma vez que o consumo desse carro na estrada chegou a atingir comigo, como falei já anteriormente, um número de 16,2 km por litro na estrada na gasolina. Isso merece destaque sim, acho que é muito bacana a gente entender isso. Na cidade, esse consumo vai variar entre 11 e 12, isso é uma variável, por quê? Porque depende muito de quem está pilotando o carro. Isso aí não é novidade para ninguém que está assistindo esse vídeo. No etanol nós temos números reduzidos, é óbvio. Isso vai cair aí para uns 7,5 na cidade e chegando a um número aí de 10,5 na estrada. Isso no etanol. Falando de força desse carro, eu acho que é bastante interessante assim. O carro é 1.2 turbo. É óbvio que nós temos aí um diferencial pelo fato do carro ser turbo. É um número fantástico, ao qual a gente consegue obter aí força num carro que agrada bastante. Quando você chega a uma potência de 133 cavalos e 21,4 kgf metro nesse carro, para uma SUV, e atingindo uma velocidade de 0 a 100 em aproximadamente 9 segundos, eu considero um número bastante razoável para um carro como esse. Então atende a minha necessidade. Eu acho que para mim, que sou uma pessoa, um cidadão comum, e não sou mais um jovem, não tenho aquele espírito esportivo totalmente, então para mim um carro que me atende completamente, um carro que para a família, número como esse, te dá uma condição de ultrapassagem muito boa, não te deixa a desejar em nada. São números que trazem para a gente aí um conforto ao dirigir esse carro, tanto na cidade quanto na estrada. E isso eu posso ressaltar de que sim, são números que ajudam bastante nesse carro. Você dirigir, a dirigibilidade desse carro, seja na cidade, seja na estrada, agrada bastante ao meu ver. Isso, quando eu falo isso, é comparando esse carro a outros carros que eu tive. Então assim, eu tive alguns carros aí que ofereciam um conforto bem bacana, e a gente comparando com esse aqui também não deixa nada a desejar. É uma SUV que não deixa nada a desejar. Óbvio, sabemos que temos carros de outras categorias, SUVs de categorias aí. Falou de alguns pontos fortes aí, acho que foi bem bacana, foi legal e foi bastante genuíno da parte do dono. Isso aí eu tomei bastante cuidado para não falar nada daquilo que realmente não tivesse dentro de um parâmetro correto. Pelo menos aquilo que está dentro da minha percepção. Falando um pouco de pontos fracos, um dos pontos fracos, na minha opinião, esse carro quando ele está frio, digamos, você vai dar uma partida nele de manhã cedo pela primeira vez, você percebe um barulho que não é tão comum, barulho um pouco mais excessivo lá do motor. Até você perceber que o óleo subiu totalmente,
É um barulho, e eu já vi o pessoal comentando isso na internet, tem uns que gostam, acham que o barulho é esportivo, mas eu não gosto, eu acho que me incomoda, eu gosto de um carro mais suave, mais macio e com barulho mais reduzido. Depois que esse motor esquenta e você anda com ele, principalmente em alta rotação, esse carro fica muito silencioso. Principalmente aqui dentro da cabine, você fecha os vidros, liga o ar-condicionado e pega a estrada, ou mesmo na cidade, você não consegue ouvir nenhum tipo de ruído. Depois eu vou fazer um outro vídeo andando com ele, mostrando a estabilidade desse carro na estrada, e aí a gente consegue fazer algumas medições aí, e mostrando um pouco mais sobre a questão de barulho. E isso será assunto para um próximo vídeo. Um outro ponto fraco que eu vejo nesse carro é a questão do ar-condicionado. Além dele ser apenas uma zona, esse carro eu percebo que o ar-condicionado dele ele tem uma certa oscilação. Eu moro aqui na cidade de Ribeirão Preto e aqui é uma cidade quente, ao qual você usa bastante o ar-condicionado no carro. E ele oscila. E eu conversando com o pessoal na concessionária, eles comentaram que isso é normal, porque é para fazer um balanceamento da condição de ar dentro do carro, para o carro não ficar nem muito gelado e também não ficar quente. Porém, eu percebo essa oscilação no ar e eu gosto de um carro geladinho, gosto de uma temperatura bem fresca, ali por volta dos seus 18 graus. E eu percebo que tem momento em que ele altera essa temperatura naturalmente, depois ele vai refrigerando, e eu acho isso um ponto fraco. Eu acho que deveria ser mais constante a temperatura do carro. Uma outra coisa que eu acho chato demais esse carro, esse para mim é um dos piores, é a questão do monitoramento dos cintos no banco de trás desse carro. Esse carro ele tem os bancos aqui de trás e nos bancos de trás ele tem esse cinto de segurança que se você tiver algum passageiro aqui e ele não passar o cinto, ele fica pitando lá na frente. Isso eu acho muito chato, desnecessário e não tem como desativar. Pelo menos eu não descobri. Não sei se encontra uma forma da gente desativar esse monitoramento nos bancos traseiros. Isso aí eu não sei dizer. Porém, eu acho isso muito chato mesmo. Uma outra coisa que eu acho um ponto fraco nesse carro é a questão de, no momento em que você se afasta com a chave de presença desse carro, você, na verdade, o carro ele tranca o carro sozinho. Então ele tem chave de presença e na verdade tem um sistema start-stop lá. Quando você tira, sai para fora do carro, que você fecha as portas e você leva essa chave com você, o carro automaticamente vai contabilizar poucos segundos e já vai trancar o carro. Porém, se o carro tiver com essa frecha aqui aberta nas portas, o carro não fecha os vidros. Ele trava as portas, porém ele não fecha os vidros. Eu acho isso também muito chato. Eu acho que se ele trava o carro, ele deveria fechar o ciclo por completo. Travar o carro e fechar os vidros. E também, não só os vidros das portas, também como o teto solar. Se você pega o teto solar e esquece o teto solar aberto, por exemplo, nesse momento choveu, enquanto eu estava fazendo esse vídeo. E se de repente eu tivesse saído para fora e esquecido o teto solar aberto, eu poderia ter tido um problema de chover dentro do carro. Então, no momento em que o carro trancar, eu acho que o correto seria ele também fechar todos os vidros, mais o teto solar. Isso eu acho, sim, um ponto fraco no carro. E mais um ponto é o excesso de plástico. Se a gente percebe que toda essa área no carro é tudo tomado de plásticos. Então, assim, eu acho que houve uma economia boba que poderia, se você coloca um sistema um pouco mais acolchoado, soft touch aí no painel, aqui nos detalhes azuis das portas aqui, eu acho que deixaria esse carro ainda mais nobre, com um tom de nobreza melhorado em relação ao que ele é. Se você, porventura, vem aqui, ó, e toca aqui, ó, você percebe que tudo é plástico. Plástico de boa qualidade, sim. Tem uma costura que dá uma certa elegância, que combina com a costura dos bancos. Bacana. Isso é legal. Gente, eu também não comentei sobre o câmbio, que é um câmbio automático, de 6 marchas, e que eu acho que na hora das trocas de marcha também, ele tem um barulho na troca das marchas que não é tão suave quanto os outros modelos. Eu acho isso também poderia ter sido melhorado. É uma passada de marcha que quem tiver dentro do carro vai escutar que você passou a marcha. Isso também eu acho, como eu sou meio crica na questão de barulho, eu acho que isso poderia ter sido também
melhorado para que o carro se tornasse ainda mais suave, mais gostoso e com uma certa elegância nas passadas de marcha, quando você vai, na verdade, mudar aí o sistema de marcha do carro, visto que ele também é um carro automático. Você coloca lá no D e você vai dirigir, você não tem mais problema nenhum. Falando também um pouco do câmbio, não vi nenhum problema de funcionamento. As passadas de marcha desse carro é muito boa. Bom, continuando para o nosso último ponto fraco desse carro, eu acho assim um erro. O concorrente desse carro T-Cross, ele tem um tanque que cabe 52 litros, segundo pesquisa que eu fiz na internet. Esse carro consegue colocar apenas 44 litros de combustível. Eu acho que isso é chato, é ruim, porque com 44 litros de combustível, se você vai fazer uma viagem longa, eu gosto de fazer algumas viagens, inclusive eu já fiz viagem de 2.500, 2.000, até 3.000 quilômetros, e você tem que parar mais vezes. Então assim, eu acho que para um carro desse tamanho, desse porte, para a proposta desse carro, nós poderíamos ter aí um tanque aí por volta de 50 e quem sabe até 60 litros. Eu sei que isso tem um impacto direto no peso total desse carro, mas a gente precisava entender isso, de que na verdade você tem um tanque que te dá a condição de uma rentabilidade melhor de quilometragem sem a necessidade de parada, ajudaria bastante. Bom, pessoal, os pontos fracos desse carro foram isso que eu percebi. É óbvio que cada um tem uma percepção, que de repente para mim é um problema, para você pode não ser problema nenhum, mas na minha opinião, como é uma opinião sincera de dono, esses são os pontos ao qual eu percebi nesse carro. Mas no tocante geral, eu posso colocar esse carro no ranking dos carros que eu já tive, disputando o primeiro lugar no tocante a agradar ao dono. Temos pontos fracos, como foi falado, porém no conjunto total, não entrei no detalhe de nada de funcionamento do carro, porque não é esse o objetivo desse vídeo, mas no conjunto total do carro, esse carro agrada bastante. A dirigibilidade, como já falei para vocês, toda a tecnologia embarcada nesse carro é uma tecnologia muito bacana. O carro, ele agrada como um todo, ele mostra um conjunto aí que condiz aí com o seu valor de mercado. Sim, acredito que sim. É um carro que tem uma proposta de um valor de mercado. A gente aqui no Brasil temos carros que custam muito caro, tem os seus valores aí também, mas temos o custo Brasil embarcado nisso aí, não tem como. A gente sabe disso, não adianta ficar falando mais do mesmo aqui nesse vídeo. Do tocante ao restante, é um carro que, se você me perguntar, você recomendaria carro? Sim, eu recomendaria um carro para família, um carro para você trabalhar, visto que o consumo desse carro não é ruim. Eu fiz a primeira revisão desse carro, e a primeira revisão desse carro me custou por volta de R$800. Você mesmo vai tirar suas conclusões se isso seria aí uma revisão cara ou não, até mesmo porque isso me custou R$800, porque teve alguma coisa que eles me ofereceram lá na concessionária e eu achei interessante fazer sim e mandei fazer. Eu acho que vale a pena. Um carro que tem seus altos e baixos, é um carro alto, um carro que te dá uma sensação de que você está dirigindo um carro maior. Eu não vou dizer que você vai sentir a sensação de uma picape, não é essa a sensação, mas você tem uma sensação bastante interessante no carro, sim. É diferente de você dirigir um carro, um sedã, por exemplo. Eu já tive sedã, gosto muito de sedã. Na verdade é uma luta para mim quando eu vou decidir em trocar um carro, em voltar para o sedã ou continuar numa SUV. Essa aqui é a segunda SUV que eu tenho. Eu acho que hoje é moda aqui no Brasil. A gente, se puder, se tiver condição, sim, acho que é importante também você acompanhar, até para você ter gabarito para você falar qual dos dois itens, dos dois modelos, das marcas. Na verdade, eu já tive carros não só da Chevrolet, já tive um histórico grande com a Chevrolet, é verdade, mas já tive carro da Citroën, tive o C4 Loud, que foi um carro também fantástico. Acho interessante o porquê que a Citroën está tão ausente hoje do mercado nacional, apresentando apenas dois modelos hoje, dispondo, na verdade, dois modelos para vender. Tive carro da Ford, tive algumas marcas aí, e assim, cada um tem os seus pontos positivos e pontos negativos, é óbvio.
E o objetivo desse vídeo, na verdade, é falar da Tracker. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, aperta aí o dedo do like aí, se inscreve aí no canal, que na medida em que esse canal se apresentar aí, se a gente conseguir mais de 1000 likes aí, você pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo exclusivo dela andando, falando um pouco mais dos instrumentos que estão embarcados nesse carro, para que a gente possa conversar. E você pode também opinar e pedir. Eu vou ler os comentários, pode me pedir para falar sobre algum item do carro que eu conheça, falar sobre o teto solar se funciona bem, sobre a funcionalidade dos instrumentos, a gente fala no outro vídeo, para que haja também conteúdo e material para que a gente possa continuar a nossa discussão no próximo vídeo. Então te aguardo aí numa próxima situação aí. Um abraço a todos aí.